Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e hoje nós vamos estudar sobre as estruturas geológicas e forma do relevo. Só lembrando vocês, né, que essa aula é a aula 12 da Geografia A, na página 36. Eu queria aproveitar aqui e dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade da sala de aula, ter esse contato com vocês, mas devido, né, a essa pandemia, as ações necessárias estão sendo tomadas e nunca na história da humanidade nós tivemos tantas técnicas para enfrentar uma pandemia como nós estamos enfrentando atualmente. Então, vamos fazer uso dessas técnicas e logo logo vocês terão novidades, né? Nós vamos ter um contato um pouco mais próximo, digamos assim, porque teremos aulas ao vivo. O colégio está organizando uma estrutura para que isso seja possível, então logo logo teremos essa modalidade de ensino. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui com as nossas aulas online dessa forma, né? A plataforma, o canal não para. Então, força, gente, vamos lá. Estruturas geológicas e forma do relevo. Nas últimas aulas, nós começamos a estudar, né, nós já vimos os agentes internos, os agentes externos, né, que são os formadores, que são os transformadores do relevo. Vimos um pouco sobre a história do planeta Terra, sobre a questão do tempo do planeta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as estruturas geológicas, né, que são essa base do nosso planeta. O que tem, como são divididas essas grandes estruturas. O planeta é dividido em grandes estruturas também, então é uma forma mais tranquila, mais simplificada para entender essa distribuição do relevo na superfície terrestre, beleza? Então, são 3 grandes estruturas geológicas da crosta. Vão ser os escudos cristalinos, que podem ser chamados também de maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Não se preocupem com os nomes, não se assustem, porque são nomes bem simples e a definição deles é ainda mais simples. Vamos lá, então. Aqui os escudos cristalinos, olha só que maravilha esse relevo. Inclusive, isso é um relevo do Brasil, as chapadas brasileiras, os planaltos brasileiros. Por que tem esse nome escudo cristalino, né? Então, vamos lá, né? São considerados também como maciços antigos, são estruturas geológicas muito antigas. Lembra lá daquela tabelinha do tempo geológico? Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Essas formações, elas são estruturas da era, olha só, lá do éon pré-cambriano, são muito antigas. Rochas cristalinas porque elas cristalizaram, elas solidificaram mais lentamente e conseguiram formar cristais. E esses cristais, eles são mais duráveis, são rígidos, estáveis, resistentes, né? E está associado à ocorrência de minerais metálicos. Então, essa parte mais antiga do planeta Terra, vocês podem observar que é uma estrutura mais transformada pelos agentes externos, percebam, né, que elas são planas, não tem muitas ondulações, apesar de ser bastante alto, mas elas são bem definidas já, né, bem transformadas, porque imagina, né, desde a época pré-cambriana são milhões e milhões, bilhões de anos recebendo a ação dos agentes. Então são as formas mais antigas. Aqui no Brasil nós temos essa formação aqui também, beleza? Uma outra, estou indo para o lado errado, é uma formação chamada bacia sedimentar. Aqui essa imagem é bastante conhecida, que é a imagem do rio Amazonas, esse nosso querido rio, o maior rio do mundo. Olha só, o Brasil tem algumas maravilhas que se destacam no mundo e isso é muito interessante. Bem, percebam aí que o lugar é bem plano. Então, é uma planície, uma bacia sedimentar. Já nos dá alguma dica o próprio nome. Bacia sedimentar, formadas de sedimentos. Então, aqui é uma região de acumulação. Lembra, né, que os agentes externos, eles trabalham
fazendo praticamente dois trabalhos, o de erosão, que é o desgaste, e de acumulação, é para onde essa erosão vai. Então, nas partes mais altas, obviamente, a erosão ela é mais intensa. E nas bacias sedimentares é onde todo esse produto da erosão vem parar. Então forma essas partes estáveis e bem planas. Olha só que bacana, né? Então eram estruturas onde, né, são vales, são lugares mais baixos, e essa camada de acumulação de sedimentos, né, vão se acumulando nessas partes mais baixas. Então, as bacias sedimentares foram formadas assim. Então, aqui existe uma teoria, preenchidas por sedimentos, bacana, né, durante as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, elas vêm depois dos escudos cristalinos, né? Porque primeiro tem que formar uma estrutura e depois essa estrutura vai se erodindo. E o produto da erosão formaram essas depressões preenchidas. Sua importância reside no fato de apresentar a ocorrência de combustíveis fósseis. Lembra que nas rochas sedimentares nós encontramos os fósseis, petróleo, gás, carvão mineral e o xisto, que é uma rocha metamórfica que é possível extrair petróleo dela, beleza? E as mais recentes são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as montanhas, são essas grandes formações. Se são dobramentos modernos, eles aconteceram nas eras mais modernas, então na Cenozoica, que é a última era que nós estamos vivendo. Elas se formam através da colisão, do encontro de placas tectônicas. Aqui nós temos o Monte Everest, né, a Cordilheira do Himalaia, que é a maior exemplificação de um dobramento moderno. O encontro de duas placas continentais faz todo essa maravilha, né? Faz toda essa maravilha, toda essa transformação. Então, o dobramento moderno, como o próprio nome já diz, é um dobramento das eras mais modernas. São estruturas rochosas que sofreram a ação de forças tectônicas recentes, período terciário da era Cenozoica, resultado em áreas geologicamente estáveis e fortemente dobradas. O encontro de placas tectônicas, né? Daí aqui fala um pouco das maiores montanhas, como as montanhas rochosas dos Estados Unidos, os Andes aqui na América do Sul, os Alpes lá na Europa, o Cáucaso também na Europa, a divisão da Europa e da Ásia, o Himalaia, são cadeias de dobramentos. Então, é bastante comum encontrar tudo isso aí. Então, essas são as estruturas geológicas que são divididas dessa forma no planeta Terra. Observem que nós temos uma grande parte de escudos cristalinos no mundo, que são o que está em rosa, aqui não tem a legenda, mas eu explico para vocês. O que está em laranja são as bacias sedimentares e o que está em amarelo são todos os dobramentos modernos. Então perceba que o mundo é bastante dividido. Dobramento moderno é o que menos tem. E nós temos mais escudos cristalinos e bacias sedimentares. Bacana, né? O Brasil aqui possui uma grande parte dele formado por escudos cristalinos e uma outra parte, um pouco menor, formado pelas bacias sedimentares. Belezita? Então, é assim que se distribui a configuração da estrutura geológica do planeta Terra. Beleza? Então agora vamos para as principais formas do relevo. Quando nós falamos de relevo, nós falamos em formas, né? Aquela montanha, aquela planície, aquele planalto, aquela depressão. Então esses são os 4 tipos fundamentais de relevo. Os mais comuns, o relevo continental. Quando nós falamos de relevo submarino, aquele que está embaixo dos oceanos, os nomes mudam. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, as principais formas do relevo continental, aquele que está para fora da água, né? Então nós temos as montanhas, olha só que linda, né? Aqui também, lá no Monte Everest, esse montanhoso aqui, né? Onde várias pessoas tentam subir e perdem a vida, mas é uma experiência bacana. As montanhas são as partes mais altas do planeta Terra. Então, essa daqui
ela se deu ao encontro de duas placas tectônicas, as placas continentais, duas se encontraram. Vocês viram nas aulas dos agentes internos que elas podem surgir de várias formas, né? De encontro de placas tectônicas continentais, oceânicas, enfim, né? E há uma discussão muito interessante sobre o que é uma montanha. Na apostila de vocês fala sobre a idade da montanha. Essas montanhas, né, esses dobramentos modernos, eles são formados nas eras recentes do Cenozoico. Então essas são as montanhas jovens, as montanhas de fato, né, as gigantescas. Mas se você já viajou um pouquinho aqui pelo Brasil, aqui no Paraná, você chegando no litoral, passa por Curitiba, você vai ver que tem uma serra ali chamada Serra do Mar. E essa discussão, né? Será que é uma montanha? Será que não é? O que se configura como montanha? Alguns geólogos eles só configuram montanhas onde há um encontro de placas tectônicas. Mas essas montanhas que existem aqui no Brasil, né, essas serras, esses montes, eles também sofreram pelas ações das placas tectônicas. Mas há muito tempo não sofrem mais essa ação dos agentes internos. Então, alguns consideram isso como montanhas, mas montanhas antigas. Então, uma montanha nova, recente, ela está formando ainda. A cordilheira do Himalaia, por exemplo, que está representada nessa foto, ela está crescendo cada dia mais e mais. A cordilheira dos Andes, né, é uma das montanhas, é uma das cordilheiras que mais crescem no mundo. E essas montanhas mais antigas, como é o caso que tem aqui no Brasil, elas não crescem mais, elas estão sofrendo só com a erosão. Então, podemos dividir em montanhas novas e montanhas antigas segundo o seu período de formação, né, a sua idade. Beleza? Então, montanha é fácil. Os planaltos, isso aqui é muito comum no Brasil, isso aqui é bacana, né? Isso aqui lá na Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, olha, isso aqui é uma chapada, que é uma forma de planalto. O que caracteriza um planalto? Isso aqui é muito importante, porque muitos confundem. O planalto, ele é uma área mais alta do que as áreas ao seu redor, percebam, né, que nós temos uma área alta, plana, e uma área baixa, uma área mais depressiva, mais plana por baixo. Então o planalto se caracteriza, né, por ser mais elevado do que as áreas à sua volta. E também existe aqui nos planaltos um processo predominante. Lembra que eu falei, né, que o relevo, os agentes externos, eles atuam praticamente de duas formas, pela erosão e pela acumulação. Então, nos planaltos, o processo de erosão ele é superior ao processo de acumulação. O que significa? Que esses planaltos eles sofrem mais com desgaste do que com formação. Então, os planaltos, os processos de erosão são maiores do que acumulação. E isso caracteriza um planalto. Por exemplo, aqui no Paraná nós temos 3 planaltos. Primeiro, segundo e terceiro planalto. Aqui em Foz do Iguaçu nós estamos no finalzinho do terceiro planalto paranaense. Por isso que é uma área mais baixa. Mas ainda assim estamos sofrendo com um processo de erosão, porque nas suas áreas em torno, né, se você seguir reto para o Paraguai, você vai encontrar uma grande planície, que nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre elas. Então, planaltos, erosão supera a acumulação, beleza? E é uma área mais alta, né? Pode chegar em 1.000 metros, 2.000, enfim. Mas esse processo de erosão é superior. Agora as planícies, olha só a diferença. Lá no fundo, olha só. No fundo da imagem nós temos um planalto. E esse planalto está desgastando, a erosão ela está acontecendo de uma forma muito mais acelerada do que nessa parte. E nessa parte plana acontece o contrário. É o processo de acumulação que supera o de erosão. Por quê? Porque todo lugar alto começa a erodir e esses sedimentos eles precisam ir para algum lugar. Se acumulam nas partes mais baixas e quando se acumulam de uma forma bastante interessante, né, de uma forma muito demorada, digamos assim, né, tem vários anos, vários
terras para se acumular formam as planícies. Olha só que bacana. Aqui é uma planície alagadiça, o Pantanal. Existem dois tipos de planícies aqui no Brasil e no mundo, né? As planícies continentais, que são dentro do continente, aqui no caso as planícies do Pantanal, e as planícies costeiras, próximas dos oceanos. Aqui no Brasil, toda a costa oceânica brasileira é uma planície. Por quê? Porque é feita de acumulação daquilo que erode do que vem em volta delas. Então, as planícies, o processo de acumulação é maior do que erosão. Beleza? No livro de vocês vão encontrar outras formas, né? Cuestas, chapadas, planícies aluviais, que tem a ver com rios, mas a sua formação é basicamente a mesma, né? Só muda um pouco do nome, porque vai ser formado por um rio, ou pelo oceano, pela montanha. As depressões, né? Lindas depressões, são todas essas áreas mais baixas do que as áreas que estão à sua volta. Aqui nós temos uma planície, um planalto, planaltão ali em cima, né? Isso aqui é a Chapada dos Guimarães, aqui embaixo está o nome, né? Morro do São Jerônimo, lugar muito bonito. E essa chapada está desgastando e vai para uma área mais baixa do que em torno. Então forma uma espécie de vale, né? Uma espécie de buraco. E esse buraco, para não chamar buraco, né, que é feio, o buraco lá, é chamado de depressão. Não é aquela depressão que a galera tem por não ir para a escola, né? Eu já estou deprimido por não ir para a escola, mas não quero ir para a escola. Mas a depressão é uma área mais baixa. Existem dois tipos de depressão. A depressão pós-parto e a depressão sem aula. Não, né? A depressão absoluta e a depressão relativa. Essa daqui é uma depressão relativa. No Brasil, nós não temos depressões absolutas. O que é uma depressão relativa? Ela está acima do nível do mar. Sabemos que o nível do mar é a base para medir a altitude de algum tipo de relevo. O mar é zero. A partir do mar, nós temos as medidas tanto para cima quanto para baixo. Então, essa depressão ela está acima do nível do mar. Quando ela consegue ir abaixo do nível do mar, é uma depressão absoluta. Em alguns lugares do planeta Terra, o Mar Morto, por exemplo, é uma depressão absoluta. Ele está abaixo do nível do mar. Mar abaixo do nível do mar, né? Abaixo do nível do oceano. É um mar no meio do continente. E aqui nós temos um esqueminha que aparece nos livros didáticos, né? Mostrando o que é cada uma delas. Aqui nós temos a montanha, né? A parte mais alta. Aqui um vale, que pode ser considerado uma depressão, ao nível do mar aqui. Deixa eu até tirar minha cara linda daqui. O mar, o oceano, sendo como regulador, né, do nível, da onde que parte a altitude. São 50 metros acima do nível do mar. Aqui a depressão está acima do nível do mar e essa está abaixo do nível do mar. Então ela é uma absoluta e outra é relativa. Nós temos um planalto, que já foi uma montanha, né? Pelo menos já teve uma forma mais pontiaguda, mas com o tempo, com a ação erosiva, foi gastando isso. E para onde vão se acumulando? Para as planícies e também para as depressões. Futuramente isso aqui vai se transformar numa planície, vai tampar esse buraco aqui. Então, o planeta Terra ele se mostra muito dinâmico e é muito interessante entender, né, o porquê que isso acontece e as formas. Os vestibulares gostam muito disso e eu também adoro isso. Rapaziada, então, espero que vocês tenham gostado. Procurei ser o mais simples possível. Essa aula aqui na próxima semana, né, que é a semana já depois do Dia das Mães, vocês vão começar com as aulas online. Provavelmente quando vocês verão esse vídeo já está rolando a aula online e a aula presencial, né, a distância presencial. E eu vou nessa primeira aula fazer uma revisão desses conteúdos porque vocês terão um simulado para fazer. Olha só, quinta-feira que vem, que depois do Dia das Mães, a quinta-feira, vocês terão um simulado. Então, continue
assistindo os vídeos aulas. Nós vamos ter momentos também para tirar dúvidas. Eu vou gravar um vídeo na semana que vem só sobre exercícios também. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Cuidem-se, fiquem em casa e tamo junto sempre. Valeu? Aquele abraço e até mais.